Bom dia, amados irmãos. Hoje, dia 27 de junho. Meu nome é João Angolano. Eu vou trazer uma palavra que está em Daniel 3. Vou ler do verso 15 ao 28, que diz assim: Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abidnego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens amarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham um cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Aleluia! Eu vou começar com uma história fictícia. Após uma turnê de palestras de Albert Einstein, seu motorista mencionou que já poderia ele mesmo fazer a palestra, de tanto que havia escutado. Einstein sugeriu que fizessem isso na próxima cidade, já que ninguém havia visto uma foto dele e, de fato, o motorista fez uma ótima palestra. Quando se iniciaram as perguntas, alguém fez uma pergunta mais incisiva e agressiva, e o motorista respondeu: Fico surpreso que um professor tão brilhante como o senhor me faça essa pergunta. Ela é tão simples que o meu motorista pode respondê-la. E passou a palavra ao próprio Einstein. É uma história, mas não deixa de ser divertida. Já para os 3 amigos de Daniel, além de ser verdade, de início ela não foi nada divertida. O rei ameaçou lançá-los numa fornalha se não adorassem a sua imagem. E perguntou: que Deus será capaz de livrá-los? Os jovens se recusaram a prostrar-se e o rei os lançou na fornalha 7 vezes mais aquecida do que o normal. Mas eles não entraram sós. Um anjo, talvez o próprio Jesus, foi com eles no fogo, protegendo-os e respondendo contundentemente à pergunta do rei. Nabucodonosor louvou o Deus verdadeiro e declarou: não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Há momentos em que nos sentimos no limite, mas Jesus está com os que o servem. Ele nos ampara. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Não há outro Deus capaz de nos livrar do inferno. Amados irmãos, a idolatria é o culto dado a um ídolo, que
que pode ser uma pessoa ou alguma coisa. Idolatria é adorar qualquer coisa que não seja Deus. Nada pode ser mais importante que Deus, senão é uma idolatria. Desde o Antigo Testamento até os dias atuais, vemos como a idolatria tem destruído vidas. Idolatria ao dinheiro, pessoas, a bens materiais. Essa passagem vimos um rei querendo ser idolatrado, mas homens de Deus não se prostraram e por isso foram castigados. Mas a confiança em Deus nos faz enfrentar o pior problema, porque sabemos quem Ele é. Quando adoramos o único que é digno de toda adoração, Jesus Cristo, nos libertamos de amarras, prisões, pecados e tudo que nos leva para longe de Deus. Se arrepender, pedir perdão e aceitá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, te livra do inferno. A graça, que significa favor imerecido, nos ensina que Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós, vencendo a morte, e ao terceiro dia ressuscitou, trazendo uma nova aliança com o Abba Pai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e só Ele pode nos levar ao Pai. Não perca a oportunidade de hoje mesmo declarar isso. Declarar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Agora aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se inscreve, me dá essa moral. Aproveita e compartilha para uma pessoa que de repente está necessitando ver essa palavra. Graça e paz.